Atualizando para você, 3 pessoas morreram. E quantas ficaram feridas? 27 ficaram feridas. Aliás, 37 ficaram feridas em um grave acidente em Rio Claro. Um ônibus que saiu da capital paulista a caminho do Ceará perdeu o controle e caiu de uma ribanceira na Washington Luiz. Agora a polícia está tentando encontrar o motorista do ônibus para que ele preste depoimento. O Lohan viajava na primeira fileira do andar de cima do ônibus e escapou sem nenhum arranhão. Deu para mim ver que o ônibus ia descer o barranco, então eu me segurei nas poltronas. O Lohan é um dos 40 passageiros que viajavam nesse ônibus de turismo, que despencou de uma altura de mais de 20 metros nessa ribanceira às margens da rodovia Washington Luiz, em Rio Claro. O veículo capotou várias vezes antes de parar com as rodas para cima. Aí a gente foi retirando, quebrando as janelas para ir retirando o pessoal. A gente ainda conseguiu tirar as crianças primeiro, eu dei prioridade às crianças. Com a ajuda dos vizinhos que logo chegaram, a gente conseguiu socorrer algumas pessoas. Testemunhas disseram que o ônibus capotou 5 vezes. 3 pessoas, sendo uma mulher e 2 homens, não resistiram à gravidade dos ferimentos. Outras 37 vítimas foram socorridas e levadas para hospitais de Rio Claro e de cidades vizinhas. Segundo a Polícia Militar, o ônibus não tinha registro na Agência Nacional de Transportes Terrestres e estava com os pneus impróprios para rodar. O ônibus que saiu de São Paulo tinha como destino o Ceará. Até o momento nós ainda não conseguimos qualificar o motorista, já qualificamos quase todas as pessoas envolvidas no sinistro, entretanto o motorista ainda não foi identificado. Quanto à versão, aí o que poderia ter ocorrido, só realmente ele vai poder dizer futuramente. O tacófago não teria registrado a velocidade do ônibus. Tive um trauma bastante grande. Eu agradeço muito a Deus que eu saí ileso. Essa história do tacógrafo... Gente, o que é o tacógrafo? O tacógrafo é um aparelho que fica dentro de ônibus, tem um acesso no painel, né, geralmente, mas tem nos caminhões, nos ônibus, que ele serve para poder medir a velocidade. É uma forma de rastreamento também, não é? Para saber até que velocidade o ônibus chegou, como foi a viagem, não é? Isso daí, gente, é um item obrigatório em todos os veículos de transporte de carga, seja carga passageira ou seja carga-carga, tá? O fato desse ônibus, o fato do tacógrafo desse ônibus não ter registrado o que aconteceu, já por si só é um indício de que algo errado tem, tá? Existem outras muitas questões, não é, envolvidas nessa história. Não há, por enquanto, novas atualizações sobre esse caso, nem mesmo sobre o estado de saúde das pessoas. A gente sabe que ainda continuam internadas, não é? Todas lá continuam internadas em Rio Claro, na Santa Casa de Rio Claro e também nos hospitais vizinhos. Inclusive Santa Casa, né, que já teve uma participação fundamental quando aconteceu a explosão no posto de combustíveis. Aquela história do barato sai caro é muito real, tá? Tudo bem, as pessoas às vezes não têm condição, né, de comprar uma passagem com uma empresa que teoricamente é superior, tal, e aí acabam comprando passagens mais baratas. Nem sempre esse barato é tão compensador assim. É óbvio, gente, nós podemos estar falando simplesmente de um acidente, vai saber se o ônibus não foi fechado por um carro ou alguma coisa assim. Mas o motorista ter fugido e até este momento não ter sido localizado e não ter se apresentado espontaneamente a uma delegacia é outro fator que chama atenção. No caso do caminhão que explodiu em Rio Claro, também na Washington Luiz, o motorista do caminhão ficou ferido. Foi levado ao hospital, ok. Mas ele, pelo menos o que se tem notícia até o momento, ele já tinha até dado algumas explicações quando conseguiu, não é? E depois aí ficou internado, em tratamento e tal, e não foi possível dar isso, mas estava ali. Por que o motorista desse ônibus simplesmente vazou fora? O que aconteceu nesse acidente? Esse ônibus tinha condições de circular?
Esse ônibus estava com a manutenção em dia? Esse ônibus estava regularizado para fazer esse transporte de São Paulo até o Ceará? É uma linha legalizada? Todas essas questões estão sendo levantadas agora porque precisam ser respondidas para explicar pelo menos alguns fatos da dinâmica desse acidente. Especialmente com relação à manutenção e tal. Mas a pergunta principal continua sendo: onde está o motorista? Onde ele foi parar? E por que ele fugiu? As 3 vítimas fatais, né, desse acidente estão sendo encaminhadas às cidades de origem. Pelo menos que a gente sabe, 2 delas são do estado do Ceará. Tá? Estavam indo ao Ceará, muito provavelmente para visitar a família ou até mesmo para voltar para casa. Então, nesse momento, segue esse traslado aí, não é? Enquanto as outras vítimas também seguem internadas, não é? O relato delas também pode ajudar a tentar identificar. O Lohan, como a gente viu aí na reportagem, é uma testemunha-chave também dessa investigação. Mas a real, a gente só vai saber quando o motorista se apresentar. Se é que vai se apresentar.